Seguimos com os nossos estudos de teologia, escatologia em tempos de crise. Aqui neste canal do YouTube você pode encontrar não somente escatologia em tempos de crise, pode encontrar outras pregações, outras mensagens que também podem edificar sua vida, pregações na Bíblicas, tem o BLT, tem outra série de mensagens que você pode participar com a gente. Então se inscreva, coloque suas atualizações e participe conosco deste seu canal. Aqui nós estamos então em escatologia em tempos de crise e nós estamos no estudo de Apocalipse e vamos para o capítulo 2. Eu dei na vez passada a introdução às igrejas, às 7 igrejas. Agora vamos trabalhar uma a uma. Hoje corresponde à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, então, nós vamos trabalhar verso a verso da distribuição que falei na vez anterior. Se você quer saber um pouquinho de como era o esquema das igrejas e como foi a distribuição, você pode assistir na mensagem anterior. Daqui a pouco vai aparecer o link, você faz o link ali, depois assistir esta mensagem ou faz uma pausa aqui, assiste lá, não tem problema não. Então vamos. No capítulo 2, no verso 1, Jesus fala assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeleiros de ouro. Então Cristo se revela à igreja de Éfeso. Mas como Cristo se revela? Se revela como aquele que tem a igreja na mão direita. Essa palavra para conservar, aquele que conserva, pode ser traduzida como segurar com firmeza, ter isso na sua mão com força. É um reflexo daquilo que Jesus tem, como Jesus conserva a igreja na sua mão direita, na mão do exercício de governo. Jesus então reina sobre a igreja com firmeza, mas essa firmeza de Cristo, na verdade, não é uma questão de ser rude, grosso. Não, muito pelo contrário. A firmeza de Jesus no governo da igreja dá segurança de saber de que ele governa a sua igreja fundamentado no amor, na justiça, na paz, nos valores do princípio de Deus, a justiça, a paz e a alegria. A igreja está em Cristo e é chamada à comunhão com o Senhor. A igreja está em Cristo e nada pode nos separar do seu amor. A igreja está em Cristo e é chamada a exercer a autoridade do Filho de Deus. Ela é chamada então a viver a vida cristã na sua plenitude. Também vai mostrar que Cristo está no meio da igreja. Vem a imagem dos candeleiros. A igreja é chamada a iluminar o mundo com a graça de Deus, porque Cristo é a luz do mundo. Se Cristo é a luz do mundo, e Jesus também vai dizer em Mateus que nós somos a luz do mundo também, então a nossa missão é justamente iluminar com a luz de Cristo ao mundo que se perde. A fonte da luz é Jesus, que irradia nos nossos candeleiros, e ele, é claro, nos encoraja a prosseguir por causa do seu Espírito. Então, Cristo se apresenta como o Senhor da igreja. Para uma igreja que vem agora, que quando Jesus vai falar da perca do primeiro amor, o Senhor está no meio dela, andando pelo seu povo e ensinando como voltar o primeiro amor através do seu amor por nós. O Senhor não desiste do seu povo. Este povo de Deus, você e eu que somos a igreja, fomos comprados pelo preço do sangue da vida do Filho de Deus. Ele não vai desistir das pessoas. Na verdade, ele falou que aquele que vem a ele de maneira alguma lançará fora. Então Jesus nos encoraja, santifica, ilumina, preserva e envia pelo seu poder, pelo seu amor. E aí vem então as coisas boas, está no verso 2, no verso 3 e no verso 6, as coisas boas de Cristo à igreja. Verso 2 e 3, Jesus fala: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens mãos, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tens contudo o teu favor, verso 6, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então Éfeso foi fundada pelo Paulo, foi pastoreada pelo Timóteo, inclusive pelo apóstolo João. As palavras de Jesus com relação à igreja de Éfeso nos lembra as palavras de Paulo em Atos capítulo 20, quando ele fala que essa igreja sofreria não somente pessoas vindo da igreja,
trazendo falsos ensinos, mas também lobos disfarçados de ovelhas, que seriam os que entrariam no rebanho, mas ao mesmo tempo pessoas dentro da congregação se levantariam com falsos ensinos. Nas cartas de Paulo a Timóteo, nós vemos essa grande preocupação de Paulo a respeito do problema de ensino na igreja de Éfeso. E uma das características da igreja das igrejas de Timóteo, das cartas de Timóteo, é que Paulo pede para Timóteo, então, a volta a um ensino apostólico e bíblico. E quando nós vemos, o Timóteo se deu bem, ele conseguiu fazer isso. Vejam como a igreja se transformou numa igreja que lutou contra os falsos ensinos. Igreja é chamada a ser perseverante na luta contra o falso ensino. A igreja é chamada a lutar e vencer, a mostrar a vida de Cristo, a mostrar a grandeza de Deus, a mostrar a misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo a igreja é ensinada, é chamada a combater o falso ensino através da pregação do Evangelho. Nós não podemos pensar que um falso ensino será simplesmente esvaziado das cabeças das pessoas por ósmose, por algum processo natural. Não, ele é vencido através da palavra de Deus. O ensino herético, ele é vencido quando a palavra de Deus é exposta, ela é pregada e ela é manifesta. Então nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus. A igreja também deve aprender a suportar as provações que se lhe apresentam no caminho. Éfeso nasceu com uma opressão. Se você lembra em Atos capítulo 19, nasce num momento de opressão, quando os ourives de Diana brigaram contra a igreja e levaram o assunto aos tribunais. Isso está em Atos 19, versos 21 e 41. A igreja deve lidar com a perseguição com perseverança e não se adequando ao pensamento do mal. E ali então Jesus vai falar dos nicolaítas. Os nicolaítas quer dizer destruidores do povo. E aí então o Hernán Dias Lopes fala que eles pregavam uma nova versão do cristianismo. Pregavam um evangelho sem exigências, liberal, sem proibições. Eles queriam gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Eles incentivavam os crentes a comer comidas sacrificadas aos ídolos. Eles ensinavam que o sexo, antes e fora do casamento, não era pecado. Acabavam estimulando a imoralidade. Mas a igreja de Éfeso não tolerou e odiou os nicolaítas. É verdade que nós vamos ver outras igrejas aceitando o ensino dos nicolaítas nas cartas, mas isso será nesse momento. Em 2 de Pedro 2, 15 ao 19, e Judas, nos versos 4 e 11, mostram características que alguns estudiosos pensam que são os nicolaítas. Então, uma igreja que luta contra a heresia e suporta as provações, receberá o louvor de Jesus. Mas para isso, precisamos tomar a luta contra as heresias. Essa parte das heresias eu falo muito na série da blasfêmia contra o Espírito Santo. Você pode também, aqui vai aparecer o link, você faz clique ali e participe então da série da blasfêmia contra o Espírito Santo, onde você vai ter essa parte que eu falo sobre heresias, apostasia. Nessa série está tudo direitinho. Então nós não podemos reproduzir e compartilhar as heresias que estão sendo jogadas nos ares das nossas igrejas. Não compartilhe heresias. Se você chega a receber uma heresia, corte a heresia nessa hora e denuncie a heresia a essa pessoa que mandou. Ensine através da palavra porque esse ensino é herético. Nós precisamos multiplicar a palavra de Deus às pessoas. E isso envolve a luta contra as heresias. Então, a coisa má. Versos 4 e 5. Porque lembre, 3 coisas nós vemos nas cartas. A apresentação de Cristo, as coisas boas da igreja e as coisas más. Tem uma quarta também, que são as advertências e a promessa ao vencedor. Na verdade, são 4. Eu falei 3, são 4. As coisas más, versos 4 e 5. Jesus fala: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, se a igreja de Éfeso foi campeã na luta contra o falso ensino, ela reprovou no quesito do amor. Ela lutou tanto contra as heresias, ela foi tão rígida contra as heresias, que na hora de praticar o amor e a misericórdia,
ela não fez. E isso é muito comum nas igrejas que combatem as heresias. Se tornam tão rígidas, tão duras, tão difíceis, que quando alguém erra, a pessoa não consegue nem sequer permanecer na comunidade por causa da rigidez da igreja. Uma coisa é lutar contra as heresias, mas outra é ter misericórdia do herege. Ou, na verdade, não tanto do herege. O apóstata não vai se arrepender, mas daquele que ouve, daquele que participa da heresia, muitas vezes por ignorância. O uso da misericórdia envolve a repreensão, a exortação e o chamado arrependimento. E se a pessoa se arrepender, ela deve ser acolhida e recebida dentro da comunidade. Essa parte ali é o que estava faltando. Por isso, quando Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, vai mostrar, a introdução de Paulo mostra o perigo da prática, da piedade sem amor. E comumente nós podemos ter essa tendência de esquecermos da misericórdia e da graça. Os efésios então tinham perdido isso. Existe esse medo do engesamento ou do amor desmedido. Também às vezes a pessoa, para evitar essa frase de Jesus, perdeste o primeiro amor, as pessoas então não focam na doutrina e aceitam todo mundo. Ambos os extremos são completamente errados e nós precisamos entender que o ensino da palavra deve nos motivar à aceitação da pessoa no amor, na correção do amor, na exortação do amor, procurando que a pessoa se arrependa, o que Paulo falou para os Gálatas no capítulo 6. Nós devemos restaurar com espírito de mansidão. Essa é uma parte chave da correção bíblica, a maneira como nós corrigimos. Não adianta somente corrigir. O fim da correção é a misericórdia, o amor e a restauração. Isso sempre. Se a pessoa não se arrepende, as palavras usadas vão servir como condenação. Mas sempre a procura daquele que ensina é procurar a correção, o arrependimento. A igreja de Éfeso teve esse problema. Então muitas pessoas sofrem com isso. Mágoas, lutas, decepções, problemas seríssimos, divisões nas igrejas. Nós devemos evitar isso. O chamado de Cristo é o arrependimento e conversão. Nós podemos ter a melhor doutrina e mesmo assim sermos chamados ao arrependimento pela falta do amor. Nós podemos ser as pessoas mais amorosas do mundo, com problemas doutrinários, o chamado ao arrependimento e a conversão. Sempre nós temos que voltar a Deus em arrependimento e fé. Por quê? Porque podemos perder o rumo da nossa vida. Sem amor, nós somos semelhantes aos fariseus. E nós podemos lembrar o quanto Jesus brigou com os fariseus. Os fariseus eram bons intérpretes da Bíblia. De fato, os fariseus entenderam todas as parábolas de Jesus. Eles sabiam de quem estava falando Jesus. Eles sabiam quando o assunto era com eles. E justamente por causa da interpretação correta deles, é que eles brigaram com Jesus. Pela falta de amor, de misericórdia. Leia Mateus 23, você vai entender como Jesus vai mostrar que enquanto é ensino, ele será nota 10. Enquanto a prática, ele é menos 10. Então, essa correlação nós precisamos levar para a nossa vida. Ali, vemos que o amor protege nossas vidas do erro. O amor protege nossas vidas das mágoas. O amor gera conversões genuínas e vidas restauradas quando confrontadas pelas Escrituras. Devemos criar uma relação amor-doutrina, doutrina-amor. E não podem ser separadas. Amor sem doutrina é errado. Doutrina sem amor também é errado. Na mesma proporção. Uma não é melhor do que a outra. A falta de arrependimento fecha a igreja. Jesus falou que se eles não se arrependiam, Jesus simplesmente ia tirar a luz desse lugar e colocaria em outro lugar. A igreja corre o risco de se fechar, de fechar as portas, de acabar como igreja, quando a igreja perde a prática do amor. Porque as pessoas simplesmente vão embora. Vão embora e procuram um lugar onde a palavra de Deus seja pregada fielmente, a disciplina de Deus se cumpra fielmente, mas tudo isso dentro do amor, da prática da misericórdia, da compaixão que Deus teve conosco também em Cristo Jesus. Então, isso é difícil? Com certeza isso é, mas é a vida de igreja, é a prática de igreja. Qual é a promessa do vencedor? Jesus fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor,
verso 7. Não sei se eu falei, mas verso 7. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O vencedor, então, comerá da árvore da vida, entrará no repouso e sustento do Senhor. Ele entrará no Éden de Deus, o céu, o lar do Pai. Embora nós sabemos que no final das contas, céu e terra vão se unir na Nova Jerusalém. O remanescente será recompensado pela fidelidade, porque suportou a provação, porque desmascarou o falso mestre, o falso apóstolo, o herege, e soube viver dentro do amor do Pai. Se Jesus está no nosso meio, temos certeza da nossa vitória, se permanecermos firmes nele, na prática do amor. Hebreus capítulo 13 começa iniciando assim: permaneça o amor fraternal. E nós devemos pensar muito bem nesse amor fraterno do nosso Deus, essa prática misericordiosa. A luta contra as heresias deve ser embutida pelo amor de Deus, na procura do arrependimento e da conversão. Sempre há um zelo de que a palavra de Deus seja pregada fielmente. Esse é um zelo que deve permanecer para sempre. Mas esse zelo deve surgir justamente por causa do amor de Deus e não o desejo de condenar. Então, como igreja, somos chamados a essa prática preciosa do amor. E que nós possamos, na graça de Deus, ministrar aos corações e às vidas a palavra de Deus com fidelidade, lutar contra as heresias que se levantam dentro e fora das nossas igrejas, sempre visando o arrependimento e o amor. Isto foi Escatologia em Tempos de Crise. Na próxima vez, eu vou falar sobre a igreja de Esmirna. Até então, permaneça aqui no nosso canal, se inscreva, coloque as atualizações e participe de outra série de mensagens. Como eu falei, nós temos a blasfêmia contra o Espírito Santo, as pregações da Bíblicas, nós temos o PLT, nós temos devocionais, nós temos também mensagens em espanhol, teologia básica, várias coisas para vocês, para edificar a igreja, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus te abençoe. Esta foi a série Escatologia em Tempos de Crise, falando do Apocalipse. Até mais.